Muito obrigado a todos, meus caros. Antes de mais, queria cumprimentar-vos, agradecer-vos a presença nesta bela noite de Algarvia, que nos recebe de forma extraordinária. Está uma bela noite. Agradecer-vos a presença, muitos vieram de longe, de muito longe, e mostra a unidade e a capacidade que temos enquanto partido de continuar a acreditar que, por muitos que sejam os sacrifícios, e são, nós não deixamos de estar nas coisas, de fazer política e de acreditar que podemos fazer diferente. O nosso partido nasceu muito disto. Nasceu do ativismo daqueles que no início não tinham nada. E muitos dos que estamos aqui hoje no início não tínhamos nada para fazer política. O partido que temos hoje é completamente diferente daquele que nasceu há 3 anos atrás. É um dos partidos com mais intenções de voto dos portugueses. É um partido implantado de norte a sul do país e é um partido com pessoas que acreditam, ao contrário do que acontece com os nossos dois rivais, o PSD e o PS. Quando olhamos para o que temos hoje, percebemos porque é que fomos a cerca de 220 candidaturas em todo o país. Um partido implantado que recorreu aos seus homens e mulheres para fazer a diferença. Só para terem uma ideia, o Chega, sem ter 3 anos, vai a 220 municípios. O Bloco de Esquerda, com 20 anos e com 20 deputados, ou 19 no Parlamento, vai a 115. Isso mostra a diferença da nossa força e do nosso acreditar. A nossa subvenção é de 1 deputado. Os nossos meios são de 1 deputado. O Bloco tem meios de 20 deputados, com milhões de euros que entram nos seus cofres todos os anos. E vão a 115 câmaras municipais. Nós vamos a 220. Muito obrigado pelo vosso trabalho e muito obrigado pelo vosso esforço. Mas depois desta paragem, uma parte de férias e outra porque o Covid não perdoa e obrigou-me a uma paragem mais acentuada, cabe-nos fazer o balanço daquele que foi o nosso último ano. Porque é isso que fazemos numa reentrée. Olhamos para o que fizemos e vemos o que vamos fazer no futuro. E deve-nos orgulhar muito o trabalho que fizemos ao longo do último ano. Eu vou-vos dar alguns exemplos para que fique claro. Todos assistimos atónitos a um ex-primeiro-ministro a ser completamente lavado num tribunal de instrução criminal, perante um país incrédulo ao que assistia, incapaz e impotente de resolver problemas que são a nossa corrupção endémica, e nós ouvíamos um juiz e um tribunal a passar a mão por crimes que a todos nós nos lesaram e que ainda hoje estamos a pagar e que vamos pagar por muitos anos. E o que vimos no dia a seguir foi todos os partidos dizerem que era fundamental uma coisa: criminalizar o enriquecimento ilícito. Era fundamental. Vimos cartazes, aliás, do Bloco de Esquerda pelo país inteiro a dizer: o dinheiro não cai do céu. É preciso criminalizar o enriquecimento ilícito. Pois entre a conversa e o fazer ia um grande passo. E o Chega foi o partido que fez. Apresentámos no Parlamento uma proposta para criminalizar o enriquecimento ilícito. Aqueles que chegam a Lisboa sem nada e saem de Lisboa depois de exercer cargos públicos com uma mão cheia de tudo. Apresentámos a proposta com coragem, sabendo que ia ser atacada pelos nossos adversários e que uma parte do país não ia compreender, porque acreditámos nela. E o que é que aconteceu? Foi chumbado por todos os partidos da Assembleia da República. Não há maior vergonha do que esta. Andarmos anos a enganar os portugueses, a dizer que é preciso criminalizar aqueles que, sem justificação, enriquecem à conta da política. E quando há um partido que leva ao Parlamento a iniciativa, o que fazem é chumbá-la, chamar-lhe de populista e chamá-la de extremista. É isto que temos que combater, meus amigos. Mas é esta também a nossa seriedade, a nossa coerência e a nossa coragem de enfrentar o sistema. Só por isso valeu a pena. E só por isso estamos de parabéns pelo trabalho que conseguimos fazer no Parlamento ao longo do último ano. Mas fomos também o partido que enfrentou
a confusão em que o Partido Socialista geriu a pandemia. O Partido Socialista conseguiu uma coisa extraordinária. Passou o tempo todo da pandemia em que tinha eleições que não lhe interessavam, como as presidenciais em que nós participámos, a dizer que estava tudo muito grave. Os casos estavam a aumentar muito, era preciso fechar tudo outra vez. Durante ano e meio, o país viveu entre abrir e fechar, entre falências, entre falta de apoios que foram prometidos e entre a incompreensão dos cidadãos em relação às medidas que eram tomadas. Ainda todos nos lembramos dos restaurantes que fechavam ou às 3 da tarde, ou às vezes à 1 da tarde, ou às vezes no concelho ao lado não abriam, no do lado estavam abertos até às 3 e no da frente abertos até à 1. Agora, que temos eleições autárquicas à porta, miraculosamente e como por um milagre dos céus, está tudo bem e vem aí uma libertação nacional de Portugal. Agora que faltam 20 e tal dias para as eleições, já ninguém quer saber nem do RT, nem dos índices de incidência, nem da mortalidade, nem dos internamentos. Esta é uma das maiores fraudes políticas dos últimos anos que nós temos que denunciar com firmeza. António Costa é muito hábil e conseguiu de facto isto extraordinário, que é, por sorte do Partido Socialista, só quando começa a chegar as eleições que mais lhes interessam é que subitamente se começa a falar de deixar de usar máscara, os restaurantes podem reabrir, os setores podem todos funcionar e agora imaginem, até já se pode ou se vai abrir discotecas e bares. Subitamente e miraculosamente, a 20 e tal dias das eleições autárquicas, já não há internamentos, nem os telejornais abrem com os casos mortais de Covid-19. Parece que agora vivemos no país das maravilhas que vai receber milhões da Europa, que o Covid desapareceu e que António Costa de férias aqui no Algarve se apresenta como o libertador de Portugal. Meus amigos, isto tem um nome: fraude. E nós vamos pagá-la cedo ou tarde, muito caro, por este primeiro-ministro que temos em Portugal. Fomos também o partido que saiu à rua e que não teve medo. O partido que não teve medo de sair à rua mesmo nos momentos mais difíceis. Quando telejornais, jornais, parlamento, órgãos de soberania se inundaram com o racismo, tivemos a coragem de enfrentar um país inteiro. Dissemos que, não obstante haver casos de racismo pontuais, como é evidente, o racismo era a distração para o verdadeiro problema do país. A corrupção, endémica, de que o PS nunca quer falar. Saímos à rua com coragem. Diziam que não seríamos capazes. Pusemos milhares de pessoas em várias cidades do país. Enchemos a Praça da Figueira em Lisboa, como há muito tempo não se via. Fomos o partido que não teve medo do confronto, nem teve medo do debate de ideias. E quando lhe disseram que tinha que sair à rua para se defender, fê-lo sem olhar para trás, sem olhar a custos ou sem olhar ao amanhã. Este é o nosso ADN. O ADN de, com coragem, dizer que não temos medo de ser de direita, mas que a nossa direita não é igual às outras. A nossa direita não é a velha direita do sofá, que vai ao Facebook escrever umas coisas, que critica entre amigos e deixa tudo na mesma. Nós vamos ao confronto. Vamos defender aquilo em que acreditamos. Vamos confrontar os outros. E vamos mostrar à esquerda que as ruas não são de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de laterais. As ruas são de todos os portugueses. E se há alguma coisa, e se há algum partido que conseguiu isso no último ano, foi o Chega. E também por isso estamos de parabéns. Eu vejo agora, com a maior da estupefação, o líder do CDS dizer que os grandes racistas estão no Partido Socialista. Agora, quase um ano depois dos problemas terem acontecido, é que se lembrou de que o problema está em cima da mesa. Quando saímos à rua, ficou em silêncio. Quando nós dissemos que o racismo era uma distração em Portugal, ficou em silêncio. Quando nós saímos à rua para defender os portugueses de bem, o CDS ficou em silêncio. Não admira que esteja a desaparecer, porque direita cobarde assim nós não precisamos. Precisamos de uma direita com coragem para enfrentar António Costa. Mas fomos também o partido que levou a cabo umas presidenciais históricas. Tínhamos dois anos de existência e tínhamos um ano quando lançámos esta aventura. Diziam-nos que íamos ser residuais, que não tínhamos capacidade nem força. Ficámos em terceiro, colados à candidata oficiosa do Partido Socialista. Mas o que mais nos orgulhou nesse dia foi que, para além de termos dado 2 voltas à extrema-esquerda, ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda,
nós ganhámos em terrenos que eram deles há décadas. Terrenos como estes que estamos a pisar aqui agora. Terrenos do Algarve, do Alentejo, de Setúbal, de Lisboa, do norte do país e das regiões autónomas, que há muito se dizia serem património único da extrema-esquerda. Nós mostramos algo que nos tem dado força e que queremos muito fazer nestas eleições autárquicas. Durante anos disse que as regiões comunistas seriam comunistas para sempre. Demorou, mas apareceu. O Chega veio mostrar que em Portugal não há donos de terras em lado nenhum. E somos o partido que conseguiu algo inédito e de que temos que nos orgulhar. É que em menos de 3 anos passámos de 0,56 para 1,26 e neste momento somos, segundo todas as sondagens, o 3º maior partido português. Isto não nos deve apenas orgulhar, deve-nos fazer celebrar, mas também perceber a enormidade da responsabilidade que temos. Se há algum partido que hoje dá esperança à direita de voltar ao governo, somos nós. Com o esforço que fizemos ao longo dos últimos anos, remetemos o Bloco de Esquerda e o PCP para o lugar onde devem estar e onde sempre deveriam ter estado. E enquanto a outra direita adormecia e deixava-os passar por todo o lado, nós saímos à rua para lutar, entramos no confronto direto de ideias, atacámos-lhes onde dói mais e os resultados estão à vista. Os portugueses hoje sabem que há uma oposição ao Partido Socialista. E mesmo que Rui Rio não faça o seu trabalho, e mesmo que Francisco Rodrigues dos Santos não faça o seu trabalho, eles sabem hoje que há uma alternativa ao socialismo em Portugal. E se as sondagens nos dão o 3º lugar, e isso nos deve orgulhar, não devemos esquecer qual é o nosso objetivo, que é de ser a maior força política portuguesa. E por isso temos que ter firmes o norte. Se ultrapassarmos todos os outros ao longo dos últimos 2 anos, seremos bem capazes de, em 2 anos, ultrapassar o PSD como principal partido da oposição em Portugal. E por falar em PSD, vejam que nós propusemos um grande governo nacional de direita. E Rui Rio andou para a frente e para trás, para a frente, para trás, a tentar dizer se aceitava, se não aceitava, e depois deu esta explicação. Disse, é que eu não estive na sede hoje de manhã e não vi a carta que terá sido enviada pelo Chega. Mais tarde, provavelmente apercebendo-se do ridículo desta resposta, a carta era pública e estava em todo lado, disse que eu não respondo a ninguém que não seja a António Costa, com aquele ar autoritário de contabilista. E eu percebo que o Rui Rio prefira falar com António Costa do que comigo. Na verdade, eles partilham quase a mesma coisa. Partilham quase as mesmas ideias para Portugal. Não há uma grande diferença entre um e o outro. Lembram-se quando nós estivemos naquela conferência de direita no Mel? Rui Rio foi um tipo inteligente. Vai a uma conferência de direita dizer eu não sou de direita. Era o mesmo que eu ir ao Fórum Socialismo Moderno e dizer, sabem, eu sou de direita. Mas obrigado por estar aqui hoje e se o jantar for bom, foi agradável. A nossa direita está-se... É verdade. E nós rimos, e eu às vezes também me rio, mas a verdade é que é por causa de Rui Rio que estamos no estado em que estamos. Porque ninguém nos pode acusar a nós de não termos feito o nosso papel. Nós passámos de 1% para 10%. Ninguém, provavelmente, na história, em Portugal, fez isto. Por isso podem nos atacar no que quiser, mas não podem dizer que não fizemos o nosso trabalho. Pediram-nos que conquistássemos o nosso eleitorado, que fôssemos buscar à abstenção aqueles que há muito estavam afastados da vida política nacional. E nós fomos. Fizemos esse trabalho nas redes sociais, muitas vezes com todos contra nós. Conseguimos ter voz quando muitas vezes nos queriam cortar a voz. Fomos buscar eleitores a cada freguesia, com trabalho a andar casa a casa muitas vezes. Eu percorri o país todo 2 vezes. E não é todo metaforicamente. Fui a todos os distritos deste país. Percorri-os todos. Muitas vezes saindo de um de manhã no topo norte do país e vindo para um outro no topo sul do país. Ganhar a confiança dos portugueses dá trabalho. Mas foi isso que nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos. Trabalhámos, fomos ouvir as pessoas. Erramos, como todos erram. Eu errei também muitas vezes. É assim o ser humano. Nós enganamos-nos muitas vezes. Mas no essencial sempre lá estivemos, naquilo que tínhamos como objetivo fundamental. E portanto, se alguém não fez aqui o seu trabalho
E se hoje um governo nacional de direita não é possível, é porque estes dois protagonistas, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, definharam completamente a direita. Tornaram-na uma direita burguesa, amorfa e uma direita de meninos copos de leite. Tornaram-na uma direita incapaz de lutar com a esquerda no seu próprio território. E isso é culpa deles, porque nós fizemos o nosso trabalho. E se eles não fazem, vamos continuar a fazê-lo ao longo do próximo ano. Aliás, eu ainda me lembro, no último congresso que tivemos, espero que não tenhamos outro tão depressa, mas ainda me lembro do último em Coimbra, quando estavam presentes no nosso congresso, estavam garantidas as presenças do nosso congresso, para além do Sr. Presidente da República, do representante do Presidente da República, a Iniciativa Liberal, o CDS e o PSD. E à última hora o PSD amuou e decidiu não vir ao nosso congresso. Porquê? Porque foi muito atacado na noite anterior. Por um momento tive uma lágrima quase nos olhos. Imaginei o Rui Rio em casa, sentado no sofá, de pantufas, olhar para a televisão e a dizer: isto é inadmissível. Um homem como eu a ser atacado assim num congresso destes fascistas todos. E qual o meu espanto? Quando anteontem aqui em Portimão, vejo o PSD no congresso do Partido Socialista, com um ar alegre como se não houvesse amanhã. Quase que a dizer obrigado por existir. Ou seja, são atacados e não vão ao Congresso do Chega. O único partido que poderá garantir no futuro um governo de direita em Portugal. Mas passam o dia a ser atacados e ajoelham-se e vão ao Congresso do Partido Socialista. Meus amigos, para esta direita não contem comigo, não contem com o Chega e não é isso que vamos ser certamente em Portugal. Não contem comigo para isso. Chega, 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 chega. Mas este congresso do PS trouxe-nos outra coisa deliciosa, que foi Marta Temido como possível sucessora de António Costa. Quando nós pensamos que o ridículo já está atingido ao máximo, eis que o PS nos surpreende. Bom, pior se fosse Eduardo Cabrita. Mas eu acho que nem António Costa se lembraria de uma coisa dessas. Imaginem Marta Temido, líder do Partido Socialista. É impossível imaginar. E António Costa quer tanto eliminar Pedro Nuno Santos que vai pondo sucessores atrás de sucessores. Aquela jovem ministra e simpática, a Mariana Silva, é muito simpática, é uma pessoa pessoalmente simpática, com quem já tive o prazer de estar várias vezes, mas vamos ser francos, é uma nulidade política absoluta. Marta Temido pode ser muito simpática, mas adormece qualquer pessoa. É de cair no chão. E António Costa não para de lançar estes nomes. Assim como de defender Eduardo Cabrita. Vejam que António Costa consegue segurar um ministro que em nenhum país da Europa conseguia ainda ser ministro. Um ministro que consegue passar por casos como o das golas, quando estávamos em plenos incêndios. Um ministro que consegue passar pelo caso do aeroporto e dizer que a culpa é do diretor, dos inspectores e de tudo mais. Um ministro que permite as celebrações que permitiu e a exponenciação de casos de Covid e diz que a culpa é da polícia ou é do Sporting ou é de quem for. E para terminar, um ministro que vem a 200 km a hora ou a 300 num carro, que afinal é de um traficante de droga ou de qualquer coisa do género e que diz que ele não ia a conduzir e portanto a culpa deve ser do motorista ou de outro qualquer. Ao mesmo tempo, um ministro que, segundo notícias que lemos, tentou interferir, ou aparentemente pode ter tentado interferir, numa investigação. E vejam sobre isto o curioso do nosso país. Todos os outros partidos ficaram em silêncio. Ou melhor, para a comunicação social, todos dizem não, tem que se apurar a verdade. Não, temos que saber o que se passou. Até o carro não era do Estado, era de um traficante de droga. Mas o Estado tem carros de traficantes de droga. E depois vejam, vem a mãe do traficante dizer que o Estado agora tem que lhe pagar. Um país mais ridículo que este não existe. Quem é que vai entrevistar a mãe do traficante? Exato, só falta aparecer o Aladino mesmo. É inacreditável. O traficante diz que o carro é dele e portanto o Estado tem que o indemnizar. O traficante provavelmente deve ter estudado direito na prisão, alguma coisa, e caiu nele e pensou, bom, afinal tenho aqui os meus direitos para assegurar. O ministro diz que não fala e reparem no argumento, porque está em segredo de justiça. Um argumento formal do segredo de justiça.
Ministro que fala sobre tudo e mais alguma coisa. Sobre todos os casos e sobre tudo o que acontece. Neste caso está em segredo de justiça. Mas nós, mais uma vez, fizemos a diferença. Sabem porquê? Porque anteontem, tal como foi anunciado na imprensa, o Chega propôs uma comissão de inquérito parlamentar àquilo que aconteceu. Fomos os únicos que não tivemos só o parla-pied, o habitual de conversa que temos que saber o que se passou. Fomos à luta. Eu chamei Eduardo Cabrita ao Parlamento. Foi chumbado pelos partidos da Assembleia da República. Disseram, há aqui questões que temos que saber, mas é um caso da justiça. Como se não estivéssemos fartos de estar com casos de justiça no Parlamento. Do Novo Banco, do BCP e mais não sei quantos bancos que estão também em segredo de justiça. Disseram, isso é um caso da justiça. Então nós fomos mais longe. Pusemos uma comissão parlamentar de inquérito para ser discutida no Parlamento. Eduardo Cabrita tem que explicar porque morreu uma pessoa, às mãos ou aos pés de alguém que vinha a conduzir num veículo oficial do Estado e que aparentemente não é dele e que aparentemente tentou interferir numa investigação um Ministro da República e que aparentemente tentou condicionar os bombeiros e o INEM e a GNR. Isto é inadmissível, mas como é que num país como este só o Chega é que se preocupa com isto e os outros fazem vista grossa como se nada tivesse acontecido? E a razão, meus caros, é só uma. A razão é que estão todos vergados ao Partido Socialista. Sabem porquê? Porque não querem que haja eleições em Portugal. Se não existisse Chega, alguém tinha dúvidas que este governo já não tinha condições para continuar em funções? Alguém tinha dúvidas que se não existisse Chega, Bloco de Esquerda e PCP já tinham forçado novas eleições para aumentar o número de deputados e para condicionar ainda mais os socialistas? O Bloco de Esquerda votou contra o Orçamento do Estado. Este último, porque viabilizou os últimos 6. O PCP ajoelhou-se e viabilizou o Orçamento Socialista. Vejam que ironia. O partido que eu estou a ouvir todo o dia no Parlamento. Faltam médicos, faltam professores, falta construir a barragem daqui, falta construir a escola dali, falta construir a estrada daqui, falta aumentar o salário mínimo, falta tudo e mais alguma coisa. Chega ao momento do Orçamento do Estado, ajoelha-se e vota a favor do Orçamento Socialista. É uma vergonha da oposição que temos em Portugal. Mas a razão de não querem eleições, meus amigos, é muito clara. Somos nós. É que eles sabem que o Parlamento não voltaria a ficar igual se houvesse eleições no dia de hoje. Eles sabem que se houvesse hoje eleições, o Parlamento seria completamente diferente. Estilhaçaríamos a nossa direita. Olharíamos para o centro a lutar por um lugar na pole position. E certamente que enfraqueceríamos o Partido Socialista e remeteríamos o Bloco de Esquerda e o PCP para o 4º e 5º lugar do ranking dos partidos. Sabem que isso ia acontecer e é por isso que não querem eleições. Vejam, aliás, que à medida que o Bloco de Esquerda desaparece das sondagens, agora já está a negociar com o Governo a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano. Ou seja, o medo é tanto que mais vale ajoelhar-se a tudo para salvar os lugares no Parlamento. Pois nós não somos assim. Este governo é um desastre. E para nós, quando o governo é um desastre, só há uma hipótese. É substituir esse mesmo governo. E se o PSD não o quer fazer, e se o CDS não o quer fazer, nós cá estaremos para substituir o governo de António Costa em Portugal. Cá estaremos para o fazer. Não quero terminar sem vos falar da grande batalha que vamos travar neste próximo mês de setembro. Uma batalha pela nossa enorme implantação em Portugal inteiro, mas também uma batalha pelo nosso próprio crescimento político. Vamos estar em todo o território nacional. Queremos eleger em todo o lado. Queremos ter voz em todos os municípios. Queremos ser o 3º partido português autárquico. Mas este objetivo traz também muita responsabilidade. No dia 27, haverá centenas de dirigentes do Chega pelo país todo. Vereadores, deputados municipais, membros da Assembleia de Freguesia. No dia 27 teremos outro país. Teremos o Chega que desequilibrou por completo o panorama político nacional. Mas teremos também uma grande responsabilidade. É o que é que esses homens e mulheres vão fazer em Portugal. E não nos devemos esquecer disso. Muitos dos que aqui estão hoje serão, a partir do dia 27, responsáveis autárquicos. Quer a nível municipal, quer a nível de freguesia. E temos que ter noção da enorme responsabilidade que isso é. E da enorme confiança que os portugueses nos estão a dar.
Provavelmente nunca nenhum partido com o nosso tempo de vida elegeu tanto como nós vamos eleger no dia 26 de setembro. E isso é fruto do nosso trabalho, mas é também fruto de um país que está cansado e que nós temos que respeitar. O que faremos com os nossos mandatos autárquicos será a forma como os portugueses nos avaliarão nas próximas eleições legislativas. E é isso que eu quero apelar à vossa responsabilidade. Quando estiverem numa Assembleia Municipal, quando estiverem numa Câmara Municipal, quando estiverem numa Assembleia de Freguesia, não serão só vocês que ali estão. É como se todos nós ali estivéssemos. E seremos avaliados por isso nas próximas eleições legislativas. Por isso a nossa responsabilidade é gigantesca. Que ninguém duvide que nunca mais vamos ter aquilo que vimos noutros anos. Acordar no dia depois das autárquicas e de falar-se em mapa cor-de-rosa ou mapa laranja. Nós viemos para desestabilizar o panorama político português. Vamos, tenho a certeza, ser a terceira maior força autárquica em Portugal. E isso vai criar uma enorme diferença no panorama político que temos. Será a nossa maior alavanca e a nossa maior força para as eleições legislativas. Mas pode ser também um dos nossos maiores problemas e desafios, se não soubermos estar à altura da responsabilidade que os portugueses nos deram. E é por isso que todos temos que fazer esse esforço de tornar este partido um partido verdadeiramente autárquico. Sabem? O partido que eu sonhei não é um partido de protesto nacional para rádios e televisões. O partido que eu sonhei veio para fazer a vida das pessoas diferente. Veio para mudar a vida daqueles que estão ao nosso lado. Veio para resolver problemas como os preços exorbitantes do gasóleo, os preços exorbitantes da eletricidade, a falta de habitações em muitos municípios, a falta de iluminação, a falta de estradas e de segurança. O partido que eu sonhei é o partido da senhora Joaquina, que vive aqui ao lado, ou do senhor António, que é pescador ou taxista, ou da senhora Maria, que trabalha numa escola preparatória. O partido que eu sonhei não é um partido de burgueses nem de banqueiros, nem é um partido de elitistas de sofá. É um partido de proximidade às populações como nunca existiu em Portugal. Como nunca existiu em Portugal. E é este partido que eles não conseguem compreender. Porque é de tal forma enraizado na frustração do povo português com o sistema. De tal forma enraizado na profunda irritação que o povo português tem de tantos anos de corrupção, de roubo e de influências não benignas. Que não compreendem o que está a acontecer por todo o território nacional. Mas nós temos que saber o que está a acontecer. O que está a acontecer é um enorme desespero em mudar de caminho. É um enorme desespero por ter outro rumo que não se vê que a restante direita consiga dar. Temos de ser nós a assumir essa responsabilidade. Nós, meus amigos, nós não nascemos para gritar e para protestar. Por muito que eu grite e por muito que eu esbraceje, nós não nascemos para isto. Nós nascemos para governar Portugal. E é isso que deve estar no nosso ADN, na nossa missão e no nosso enorme objetivo político de existência. O próximo ano vai ser um ano decisivo nas nossas vidas e na vida do nosso partido. Vamos transformar um partido de um deputado e de 2 deputados nos Açores num partido tremendamente implantado a nível nacional. O que eu quero no dia a seguir é, em vez de um grito contra a corrupção, ouvir centenas de gritos contra a corrupção. Em vez de um grito contra o empobrecimento, ouvir centenas de gritos contra o empobrecimento. Em vez de um grito contra o tráfico de influências, centenas. Em vez de uma voz a dizer chega de António Costa, ouvir centenas, milhares de vozes a dizer chega de António Costa. E em vez de uma voz a pedir um país melhor, ouvir centenas, milhares de vozes no país inteiro a exigir, a pedir e a querer um país melhor. É isto que eu vos prometo, cedo ou tarde, nós vamos governar Portugal. Viva o Algarve, viva o Chega e viva Portugal!
Agora já podemos jantar.